A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária Thalita. O motivo de eu gravar esse vídeo, tanto para o meu grupo, preparação para o arrebatamento, quanto para os irmãos do Ministério Garagem de Fogo, ali dos missionários Diogo e Aline, em Bauru, é para passar uma rápida exortação para os irmãos com relação a alguns acontecimentos que estão descritos nas Escrituras sobre o arrebatamento e o Apocalipse. Eu quero sucintamente compartilhar um texto das Escrituras com os irmãos que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo 13. Diz: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Jesus, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra." Então, diferente do que muitos acreditam, o texto de Apocalipse não é um texto de medo, de pavor, é um texto de consolo para o povo de Deus. É um texto, sim, de pavor e de juízo para aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Mas é uma palavra de alegria e de conforto para a igreja escolhida, amada, e que em Cristo Jesus, seu Redentor, foi resgatada e remida. Então, amados, basicamente a palavra está nos ensinando que aqueles que morreram no Senhor até hoje, eles estão descansando no Senhor. Existe um lugar de descanso antes do julgamento e de entrar no descanso eterno que chama-se Seio de Abraão. Ali no texto que Jesus fala sobre a parábola do rico e do Lázaro, ele fala que Lázaro, que foi um leproso em vida, mas que temia a Deus, foi ao seio de Abraão, e que o rico, que foi avaro, avarento e que não ajudou o próximo e que não temia a Deus, foi parar num lugar chamado Geena ou Seol, que seria o equivalente ao inferno. Então, as pessoas que morrem em Cristo, elas vão para o seio de Abraão, e as pessoas que morrem sem Cristo vão para o Geena, vão para o Seol, aguardar o dia do juízo. Ok? Quando chegar o momento da igreja ser convocada, o que acontece? Os anjos do Senhor tocam a trombeta, os que morreram em Cristo, que estão descansando no seio de Abraão, vão primeiro aos ares para se encontrar com o Senhor num corpo glorificado, e então a igreja é arrebatada da terra no primeiro arrebatamento. Nós subimos ao ar para nos encontrar com o Senhor e estaremos para sempre com ele. Ali nós vamos ficar aguardando os que vão voltar da tribulação, porque ainda haverá um segundo arrebatamento. Exatamente no momento em que a igreja for arrebatada, começa a contar o tempo na terra da grande tribulação, da qual a igreja não fará parte. É bem possível que a igreja ainda venha conhecer o anticristo, ele se apresente, mas a igreja não vai ficar aqui para o governo do anticristo e para a grande tribulação. Ela será arrebatada nesse período de tempo. E durante esse período de tempo, ainda haverá conversão na terra no primeiro período. A grande tribulação é dividida em 2 grandes períodos de 3 anos e meio, de acordo com as profecias de Daniel e da revelação do Apocalipse de João. Então, a escritura ela é toda completa, ela não deixa brecha para qualquer dúvida. Então, vai existir o primeiro arrebatamento no começo da grande tribulação, antes de começar. A igreja sobe, os mortos em Cristo sobem primeiro e depois nós, a igreja, que estivermos preparados. Aqueles que não estiverem preparados vão ficar durante 3 anos e meio. Nesse período vai haver uma imensa perseguição, ainda haverá conversões, só que muitas pessoas vão precisar se esconder, não vão poder comprar, não vão poder vender para não receber a marca, né, o chip da besta. Então, o ideal, amados, é que você e eu nos preparemos para subir no primeiro arrebatamento, para nós não ficarmos aqui. Estou falando com todo o temor do Senhor para pessoas que conhecem, que creem nas Escrituras. Se você não crê, se você não acredita, eu respeito, né, a sua crença, assim como Deus respeita todas as pessoas, não forçando ninguém a aceitá-lo, mas sempre
oferecendo o seu amor, oferecendo a salvação às pessoas pelo seu livre-arbítrio, mas esta verdade está inclusa na palavra sagrada e desse livro santo nenhum tio caiu. Nunca uma profecia bíblica deixou de ser cumprida. As profecias, muitas vezes entregues por homens que não estão vigilantes, que não estão conectados aos céus, são falíveis. Mas as profecias que partiram da boca de Deus pelos seus santos profetas nunca caíram por terra. Então, basicamente, o que vai acontecer é que vai haver ainda esse primeiro período de tribulação de 3 anos e meio, e após esse, as pessoas estarão escondidas em cavernas, em porões, em lugares subterrâneos da terra. Os anjos do Senhor virão buscá-los, e eles subirão para que nós possamos celebrar no céu a ceia do Cordeiro. Acredita-se, existe uma linha de raciocínio de que aqueles que subiram no primeiro arrebatamento, que estavam prontos, serão a noiva do Cordeiro, que vão sentar ao lado dele para as bodas. E os que subirem no segundo arrebatamento serão os convidados para as bodas. Estarão mas não irão se casar, não estarão participando das bodas como noivos, estarão participando das noivas como convidados, tá? A partir disso, acontece aqui na terra um período onde Deus vai destruir a terra toda por fogo. A terra vai ser destruída no segundo período da grande tribulação, 3 anos e meio. Demônios vão ser soltos na terra, as pessoas todas as extremidades da terra, as estruturas vão ser queimadas, e então virá o fim. Após esse fim, haverá o grande tribunal, onde todas as pessoas de todas as gerações serão julgadas. Mesmo aquelas que estão no inferno vão ter a oportunidade de serem julgadas. Serão abertos os livros e conferido nos livros as ações de todas as pessoas do dia que nasceram até o dia em que morreram. Todas as suas obras serão julgadas. Estou falando de quem não conheceu a Cristo, porque nós que conhecemos ao Senhor, nós estaremos junto com Cristo julgando as nações. E vai ser o momento em que eu e você vamos, quando chegar o tempo da nossa geração, encontrar com pessoas que nós influenciamos direta ou indiretamente. Diretamente por vínculos de sangue e indiretamente por termos conhecido essas pessoas em algum período das nossas vidas. Nesse período, irmãos, nós vamos enxergar pessoas para quem nós evangelizamos, falamos de Jesus, que não se renderam, não aceitaram a Jesus e que vão, infelizmente, serem condenados porque não creram no nome do Filho de Deus, do unigênito santo Filho de Deus, Jesus Cristo. E vai ser muito triste, mas a palavra de Deus diz que depois desse processo, todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos e nós não teremos mais memória nem recordação das coisas passadas. Vai ser após o grande trono de julgamento de Deus é que nós teremos a nossa memória apagada das coisas que ficaram para trás. Nós iremos reinar por 1000 anos com Cristo aqui na terra. Haverá o milênio, o governo milenial de Cristo junto com a sua igreja gloriosa. E posteriormente a esse período vai descer do céu a Nova Jerusalém, ataviada como uma noiva. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí nós vamos receber o nosso tribunal, o tribunal de Cristo, onde nós vamos receber galardão. Quem é salvo em Cristo Jesus, está ali em Romanos 8:32, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não nasceram da carne, mas do Espírito. Então, se você nasceu em Cristo, se você tem uma vida firmada em Deus, não há condenação mais para a tua vida. Então, o que vai acontecer é que quando você chegar aos céus, após todo esse processo que eu mencionei, vai haver o tribunal de Cristo, onde nós cristãos, filhos de Deus, seremos julgados pelo nosso galardão. Ou seja, o que você produziu após conhecer a Jesus aqui na terra. Se você foi às nações, se você foi um intercessor, se você foi um ajudador de missões, se você foi uma pessoa de oração, uma pessoa de atos de justiça, se você foi justo, se você foi uma pessoa correta, fiel, dependendo dos talentos que Deus te deu, aquele é o momento em que você vai ser galardoado pelas coisas que você fez aqui na terra, depois que conheceu a Jesus como seu Salvador. Então esse é um mistério que está para acontecer, os sinais estão aí, nós não somos ignorantes porque nós somos um povo que estuda as Escrituras e nós sabemos que está para se manifestar o nosso Senhor. Alguns estudiosos têm dado datas, nós sabemos que Israel é o nosso relógio escatológico na terra, e se tudo que está nas Escrituras, amados, está para se cumprir, os anos
estão se encurtando, o prazo está bem curto e nós estamos para ser arrebatados pelo Senhor. Portanto, eu convoco a igreja para um período de arrependimento, santificação, busca de um avivamento e de salvação dos nossos escolhidos. Porque assim como foi nos tempos de Noé, será também nos tempos em que o Filho do Homem retornar. Vamos nos preparar, igreja amada, noiva querida. Se você tiver alguma pergunta com relação a isso, dentro da minha possibilidade, eu vou estar respondendo no privado, ou então pergunte aos seus pastores e busque conhecer as Escrituras pela revelação do Espírito Santo, ele há de revelá-la aos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos.